Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento aqui da editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Nosso autor de hoje, ele já está aqui aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele, que é Discurso e Memória, uma análise da propaganda nazista do Luciano Azevedo, que já está aqui para conversar conosco. Primeiramente, Luciano, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Boa tarde a todas e todos. Tudo bem? E agradeço o espaço para poder falar um pouco sobre o livro. Perfeito. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Luciano, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Sim, eu sou Luciano Azevedo, como já foi falado, e se encontra aí na capa do livro. Eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas, campus Palmeira dos Índios. Ali, além de dar aulas de língua portuguesa e suas literaturas a alunos de ensino médio integrado ao técnico, eu também desenvolvo pesquisas. Recentemente concluí o meu doutorado e esse livro é justamente o resultado do meu doutorado. Então, eu estou sempre transitando entre o ensino, a docência e a pesquisa, que é algo que eu gosto muito de fazer. E, além disso, eu gosto também de pôr em circulação aquilo que eu pesquiso, a minha reflexão sobre os temas sobre os quais eu pesquiso. Eu penso que é importante fazer circular as palavras, fazer circular as ideias. Então, esse é o Luciano, é um curioso, é alguém que está sempre aprendendo, sempre disposto a aprender um pouco mais e que não gosta de guardar ideias consigo, né? Gosta de colocar essas ideias em circulação para que mais pessoas possam conhecer e pensar junto comigo. Perfeito, agora que a gente já te conhece um pouco melhor, e antes de falarmos de fato sobre a tua obra, eu queria que tu contasse pra gente como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre ela. Então, a editora eu encontrei no Instagram, né, passando o feed, havia uma publicação da editora, eu acho que era mais uma propaganda, e eu entrei em contato, então, para saber sobre um orçamento, né? Eu já vinha pensando em publicar minha tese e fiz esse contato para saber o orçamento e fui encaminhado, então, a uma pessoa que me atendeu muito bem e já foi, então, me passando várias informações acerca da editora, acerca de uma possível publicação, e eu fiquei bastante interessado, porque era uma editora que era desconhecida de mim, mas que me passou muita confiança em relação à publicação. Então, esse foi o processo inicial, né? Foi Instagram, entrei em contato, e dali eu já tive várias informações e permaneci, então, dialogando com a editora até, então, fecharmos o contrato. Perfeito. Agora, então, que a gente já sabe também como que tu encontrou a editora, vou colocar aqui em destaque novamente a capa do teu livro, que é Discurso e Memória, uma análise da propaganda nazista. E agora sim, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre esse teu processo de pesquisa e até chegar de fato a essa obra, e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Tudo bem. Então, o processo foi longo. O processo, ele teve início com um movimento histórico, né, um movimento na sociedade brasileira de censuras de produtos das artes, né, produtos artísticos que vinham desse universo das artes. Por sinal, aqui em Garanhuns houve esse movimento no sentido de censurar uma peça de cunho religioso, com tema religioso, mas que era encenada, assim, a protagonista era uma travesti.
e eu assisti a peça, eu fui assistir a peça, apesar de todo o movimento de políticos, da sociedade, para que não acontecesse, parece-me que houve 2 exibições, eu estava em uma delas, que aconteceu assim no fim da tarde, e mais a da noite já não pôde acontecer, porque se ouviu tiros, alguma coisa desse tipo, e o pessoal ficou com muito medo, né? Inclusive o pessoal da produção, os atores e tal, e parece-me que não aconteceu a da noite. Então, nesse contexto, eu percebi que existia algo de fascista, né? Nesse movimento da história, né? Aquele cheiro de fascismo, né? A gente levanta uma questão, né? Tem algo aí, né? Tem algo estranho aí. Eu já tinha um contato com a língua e a literatura e a cultura alemã já fazia algum tempo, acho que já há alguns anos, uns 10 anos. Então, eu decidi me aprofundar naquilo que foi, digamos assim, o início do fascismo, né? Que foi o fascismo italiano e o fascismo alemão. Foi daí que surgiu, então, a ideia de analisar discursivamente a propaganda nazista, né? Me aproximar mais desse acontecimento histórico, me aproximar mais também da discursividade que marca e que caracteriza esse acontecimento histórico, que foi o nazifascismo, e trazer considerações para que a gente pudesse pensar também a nossa época, para que a gente pudesse pensar o nosso tempo. Embora o meu livro, né, seja um livro sobre a análise da propaganda nazista, né, a partir da qual eu analiso pôsteres, né, cartazes da propaganda nazista, ela não se trata de uma pesquisa que faz uma comparação entre nazismo e o momento presente. Eu realmente eu me ocupei daquele momento histórico, que foi o momento histórico do nazismo. Mas é possível, à medida que você vai lendo o livro, é possível você estabelecer relações, e isso estava presente na minha banca, à medida que os professores se colocavam durante a minha banca de defesa, de que muito do que eles viam no meu livro, eles estavam vendo acontecer aqui no Brasil e no mundo naquele momento. Então, é possível você fazer esses paralelos, mas o livro não se trata disso, né? O livro não faz esse tipo de paralelo. Eu realmente me ative à análise da propaganda nazista, que é um trabalho realmente de arqueologia, porque a partir do discurso dos cartazes sobre Hitler, sobre os judeus, sobre a juventude hitlerista, a cultura, eu fui buscar aqueles discursos que constituíam esses cartazes, que constituíam a discursividade presente nesses cartazes. Então, esses discursos, eles davam sustentação ao discurso em análise, e eles vinham de vários outros lugares, e de diferentes lugares, como o discurso religioso, o discurso do próprio Adolf Hitler, né, discursos ali mais próximos, mais recentes, né, do livro Minha Luta, né, que foi um livro publicado pelo Adolf Hitler, do discurso de um grande nazista, né, que é considerado o ideólogo do nazismo, que foi o Alfred Rosenberg, e também de discursos que vinham da mitologia alemã, do folclore alemão, da cultura alemã. Então, eu fui, a partir desses cartazes, eu fui em busca desses outros discursos que constituíam e que davam sustentação ao discurso dos cartazes que estavam sendo analisados. Perfeito, eu tô com a capa do teu livro novamente em destaque, e eu gostaria que tu contasse pra gente como é que foi esse processo da criação da capa, a tua experiência junto à editora, tanto com a criação da capa quanto também na diagramação do miolo. Foi um processo muito bom, fluiu muito bem, a relação com a editora foi muito boa. A editora sempre esteve muito aberta, né, ao diálogo e também à participação do autor. Eu mesmo fiz assim algumas pontuações, algumas observações em relação à capa, em relação
a própria estrutura da obra, e a editora sempre me ouviu, sempre acolheu as minhas observações e, de acordo com o que foi possível, ela fez as mudanças que eram necessárias. Então, assim, esse processo foi um processo muito tranquilo, muito tranquilo. Eu sempre eu tinha uma ideia, né? Eu tenho um livro publicado, mas que foi uma publicação independente que eu fiz da minha dissertação de mestrado, mas eu ainda não tinha feito uma publicação com a exigência que a editora Diálogo Freiriano tem, né? Até porque eles publicam de acordo com as exigências da CAPES, né? O Qualis CAPES. Então, existem coisas que não podem ser feitas de qualquer maneira, né? Que tem que estar presentes ali na obra. Então, esse processo de criação, de diagramação, tanto da capa quanto do miolo, foi um processo muito tranquilo, foi um processo de abertura, de diálogo, de conversa, em que a editora sempre acolheu as minhas observações, o que eu pedia, né, para acrescentar ou para tirar, né, tanto da capa quanto do miolo. E isso resultou, claro, nessa capa belíssima, no miolo também muito bem organizado, muito bem diagramado, de maneira que nós não tivemos problema algum ao longo desse processo. É um processo de idas e vindas, isso é verdade, mas não foi cansativo porque a própria editora ela permite com que você se sinta muito tranquilo e muito seguro em relação a esse processo. Então, foi um processo que teve um resultado maravilhoso, certamente por causa dessa compreensão e dessa flexibilidade que a editora tem ao longo desse trabalho de diagramação. Que bacana, que bom saber que a tua experiência foi boa. E aproveito, então, para reforçar para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra do Luciano, que é Discurso e Memória, uma análise da propaganda nazista. Agora, para a gente fechar e encerrar o nosso bate-papo, Luciano, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, seja de uma tese, de um TCC, um mestrado, um doutorado, enfim, como também um livro autoral, né? Por que não? Que mensagem tu deixa para essa pessoa que tem o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não a fez? Eu parto do que eu disse lá no início da entrevista. A palavra tem que circular. Então, não deixemos a palavra guardada numa gaveta, né? Ponhamos essa palavra em circulação, até porque, para que nós possamos melhorar, evoluir naquilo que a gente escreve, no que a gente pensa, é necessário dialogar, é necessário pensar juntos, receber críticas, por que não? Não é? Então, esse processo em que o autor faz a sua palavra circular e tem o retorno do leitor é um processo muito rico, é um processo que engrandece não só o conhecimento, porque o conhecimento ele só se dá dessa forma dialética, mas ele engrandece também o escritor, né? Aquele que se coloca na condição de pensador, né? Que se propõe pensar, seja lá o tema que for. Então, publiquem, né? Não deixem o material guardado, coloquem a palavra em circulação. Perfeito. Fica então a mensagem do Luciano para você que não fez ainda a sua publicação. Não deixe o seu conhecimento guardado no fundo de uma gaveta, como ele mesmo falou. Luciano, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico à disposição. E a você que nos acompanhou até aqui, também deixo o nosso muito obrigada. Aproveito para relembrar a você que nós, da Diálogo Freiriano, somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. E aproveito também para deixar um convite.
para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, aqui o nosso canal no YouTube também, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse que pode colaborar para a tua pesquisa, como também para a tua vida. Novamente, o nosso muito obrigada e não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau!